um dos grandes problemas que está tendo agora é assim, tem uma geração toda que nasceu aqui, que cresceu aqui, que estudou aqui, mas não é considerado japonês, tá? Então, o que que acontece? Por já ter um nome estrangeiro no meio, porque igual, o meu nome é Jusileia Satiko, então eu tenho um nome brasileiro e um nome japonês, que é o que a maioria das famílias fazem, de imigrantes, né? Por ter um nome estrangeiro, né, eles já sabem que eu sou uma mestiça e que eu não sou nativa daqui. Por mais que eu fale, vamos supor que fale, que lê, que escreva, que tenha estudado aqui, eles não te aceitam. Vou ser sincera com vocês. Então, eu tenho o caso da minha sobrinha, que ela desenha muito bem, e aí ela terminou, ela foi estudando em duas escolas, né, a brasileira e a japonesa, e quando ela terminou o ensino médio não, quando ela terminou o Fundamental 2, que ela foi para o ensino médio, tem uns cursos profissionalizantes que você pode, é tipo um Senac, né, dá uns cursos assim, junto com o ensino médio. E aí ela desenha muito bem, e ela conseguiu que a gente chama de, o ensino médio aqui de coco, né, de desenho. Além de ser muito longe, né, de onde ela morava, mas tá, a gente tentou, vamos ver. Foi muito caro a inscrição dela, foi muito caro os materiais, foi muito caro os uniformes, a gente penou, né, para pôr ela. Quando ela estava já estudando, ela conversando lá dentro, ela descobriu que ela nunca poderia assinar os trabalhos dela. Você entendeu? Ela, por mais que ela fosse contratada quando ela saísse, por ela ser, né, estrangeira, ela não poderia assinar o nome dela. Teria que ter um japonês que assumiria, sabe, a assinatura, ela faria o trabalho e ele trabalho dela, né? Assumiria a identidade do trabalho dela. E Olha isso aí, desanimou ela Rodrigo. muito. O Rodrigo Ela é das desanimou artes, muito. Titi, é. E ela desanimou muito, porque ela falou assim, tia, eu vou estudar 3 anos, vocês estão pagando horrores para mim, e eu não vou poder. Ela falou, do que adianta? Ela falou, por que eu nasci? Aí é onde começa a crise de identidade que muitos têm. Eu nasci aqui, cresci aqui, falo aqui, mas eles não me consideram parte dessa sociedade. Vocês Agora, entenderam? só me diz uma Aquele coisa. Ela se formasse, ela teria o certificado dela ou nem isso? Sim, o certificado eles dariam, mas quando ela fosse trabalhar já não. Mesma coisa, eu conheço alguns professores que vieram do Brasil para cá, né? Isso é bacana, Professores viu? não. Isso é bacana. É, é, eles têm, ou não só professores, qualquer formação que você tenha, né? Você vem para cá trabalhar, você não pode exercer sua profissão. Você pode dar aula, você não pode exercer sua profissão. Então, aqui não tem médico estrangeiro. Agora que está começando a aparecer, assim, esses que nasceram, cresceram aqui e que batem o pé e que vão para cima, porque aí está tendo uma aberturazinha. Mas um dentista não pode exercer aqui. Um médico no Brasil não pode exercer aqui. Ele pode dar aula, ele pode dar curso, ele pode dar palestra, né? Um agrônomo, ele não pode vir trabalhar aqui na Terra, sabe? Mas isso... Há casos que eles podem vir, porque eles vêm convidados, tal, pode até ser, mas se eles forem morar aqui, não podem exercer. Né? Mas Isso era uma realidade até uns 3 anos atrás. isso seria por essa questão dessa concepção de ilha, né? Sim. Né? Sim! Nós aqui que vivemos e não vamos deixar ninguém tomar o nosso espaço, certo? Seria por isso? Sim, eles protegem ao máximo a identidade deles. Tanto é que, né, você pode ver que são milhares de anos de histórias e que está preservada, né? Digamos assim, Cultura, preservadas né? e Claro, porque se sim, alguém entra nisso, começa a mudar e eles perdem a mão, né? Então tem isso, né? Uma forma de se preservarem de todos os modos, né? Aí, obviamente, nós não vamos entrar nisso, mas tem todo um sistema por trás. Pegando ainda a questão da tua sobrinha,
Se é um curso que o que eles fazem é sempre com nível muito alto, né? Só para a gente deixar Sim. aqui uma informação que eu acho que é bacana. Essa tua sobrinha que fez esse curso, se ela quisesse morar em outro lugar com essa formação, ela teria um bom espaço e uma boa. Ah, sim, sim. É tipo assim, o que que a maioria faz, né? Já que não me aceitam aqui, eles formam, eles estudam, né? Têm a formação, pegam um certificado e vazam daqui. Aham, Sabe? é A isso que eu maioria tô. faz um curso Uhum. paralelo de inglês ou de outra língua e vai estudar fora, e vai trabalhar fora, Então, e sabe? esse Vai. certificado deve ter uma boa, um bom reconhecimento nos outros lugares, nos outros países, Sim, porque, enfim. né, você fala, eu estudei no Japão, né? Então, O então. povo já, né, né, Por já que que eu ganha tô um ônus. Cada vez que você falar Japão, já tem Então, um. por isso que eu estou dizendo, acho que é bacana deixar aqui dito até como uma forma de opção, quando a pessoa quer ter uma formação que seja de qualidade, que seja como é que como é que tu falasse eles exigem muito de um nível de exigência alto, mas quando tu sai com uma capacidade de uma identidade, digamos, profissional muito Olha, deixa considerada, eu só falar. possivelmente. Nos primeiros anos, né, do Fundamental 1, as crianças têm aula de música, as crianças têm aula de esportes, elas têm aula de pintura. Então, assim, eles vão vendo o que que a criança gosta e ela vai entrando nesses grupos para poder estudar. Uhum, Legal. Ah, todas as crianças japonesas tocam alguma coisa, é, algum instrumento. uhum, Se elas não tocam, elas cantam, tá? uhum, A maioria é piano, tá? Tem aulas dentro da escola, tem aulas, e aí eles procuram fora também, porque é uma matéria, né? Então, assim, fora isso, eles jogam os esportes que eles usam, né? Que beisebol, vôlei, tem vários esportes, né? E há um incentivo muito grande para as crianças nessa parte. Tá? Então, eles têm vários lugares que eles podem praticar, né, uhum. os esportes. Então, assim, toda criança japonesa tem uma base musical, ela tem uma base esportiva, Fantástico, isso é né? fantástico, isso é. Sim, sim, eles são. Só que, assim, eles acabam não tendo uma perspectiva de vida. Uhum, Eu isso. costumava perguntar assim para as meninas que trabalhavam comigo, né, para japonesas, né? Você já foi em tal lugar? Não. Eu, como estrangeira, eu conheço mais o Japão do que elas. Elas Uhum, não viajam nem aqui dentro. A uhum, sua vida fica resumida de casa para o trabalho, trabalho, casa. uhum, Tá? Mudou-se muito hoje, por quê? Porque aí chegou os estrangeiros, né? E do jeito da gente, então se reúne para churrasco, se reúne para viajar, e aí eles começaram a pegar, sabe, um pouquinho dessa dessa vibe que nós, baguncinha boa. Tite, você leciona em uma escola para brasileiros. Conta para nós um pouco sobre isso. Essa iniciativa de ter escolas para estrangeiros aí, já que eles têm esse sistema tão fechado. Era isso que eu ia te perguntar, já enganchando aqui no Rodrigo. Isso tudo que tu agora falasse é o sistema japonês japonês. mesmo, né? E aí, Uhum. como que seria, e se o teu filho está no sistema japonês ou ele está numa escola já brasileira? Brasileiro, Como é que é isso? brasileiro. Ele está no segundo do médio brasileiro. É o seguinte, escolas brasileiras aqui são poucas as que têm incentivo do governo, reconhecimento do governo, tá? A maioria passa por dificuldades financeiras e não é brincadeira, porque às vezes você pode falar assim, nossa, Japão tem dificuldade? Tem. Às vezes você procura uma moedinha, que a gente brinca muito, que é uma moedinha de 100, né, de Hyakuen, que é 100 japonês, e você não tem. E é normal isso para estrangeiro, né? Não só para brasileiro, gente. Então, assim,
escolas brasileiras, a gente fala, mas dentro delas tem peruanos, bolivianos, tem filipinos, sabe? Que casou com um brasileiro, que o filho é mestiço. Então, assim, é uma diversidade étnica ali enorme. Vocês não têm noção. A cultura ali bate, que é uma maravilha, né? E o tempo que eu lecionei, né, na escola, é muita dificuldade, porque, assim, começo já pelo transporte, né? Esse dia a Janine me escreveu, eu já estava acordada. Era comum, quando eu estava na escola, eu acordar 4 horas da manhã, às 5 eu já estava fazendo o transporte das crianças. E chegava na escola, tipo, 7h30, 8 horas da manhã. Então, imagina, as crianças já ficam um período enorme dentro de um carro ou de um ônibus. E aí elas chegam até a escola, né? Chegando lá, elas vão ficar das 9 da manhã, que começa o período das aulas, até as 3 da tarde estudando, mesmo em escolas brasileiras. Isso né, de praxe. E depois das 3 da tarde, eles vão ficar mais um período ali descansando, tomando um lanche e tal. Quando chegam umas 4 horas, eles já pegam as coisas deles e voltam para o ônibus. A maioria vai chegar em casa depois das 6 da tarde. Né? Por que isso? Porque os horários de trabalho japonês, o mais comum, que a gente chama de Teide, ele começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Né? Então, até os pais chegarem em casa, as crianças chegam depois para elas não ficarem sozinhas. Né? Então, você já imaginou um bebê de... A escola que eu trabalhava, ela começava a cuidar de crianças a partir dos 6 meses de idade. Né? Então, você já imaginou um bebê dentro de uma van, dentro de um ônibus esse tempo todo? Algumas são as primeiras a ser pegas e as últimas a serem deixadas. Né? Então, é um estresse diário, é um cansaço diário, então você tem que trabalhar com isso, né, dentro da escola. E é muito difícil. É o que eu estou falando para vocês. Se a escola tiver um japonês junto, ali administrando, ela consegue um incentivo do governo. Se for só um estrangeiro, não consegue incentivo. Não consegue nada. Aí, o que acontece? A escola que eu lecionava, ela não tem, ela é só brasileiros. A mantenedora, ela é brasileira, uma guerreirona também, que eu tiro o chapéu para ela, sabe? E ela luta muito. Então, o que ela acontece? Ela conseguiu mobilizar a comunidade em volta, sabe? O pessoal. Então, ela consegue muitas doações, muitos donativos, mas, assim, de pessoas, né? Privadas, né? Do governo mesmo, às vezes eles ajudam com alguma coisa, mas não é o suficiente. Então, a maioria das escolas brasileiras aqui no Japão passam por dificuldades, né? Desde o contratar professores, né? Ter professores, até o que servir para as crianças, né? Então, para as crianças comerem e tal. É triste, né? Porque tem escolas muito boas, né? Mas a gente tem, isso eu tô falando porque aqui é interior, tá? Do Japão, eu moro no interior. Exatamente isso que eu ia te perguntar. A tua região fica onde? Até para a gente ter uma localização nesse sentido. Assim, eu moro realmente no meio do Japão, tá? É literalmente. Então, assim, um ponto é bom que eu não me preocupo com tsunamis, eu não me preocupo muito com terremotos, porque justamente eu estou numa área central do Japão. E essa área central é interior, ela é chamada de... É um interior. É chamado de Inaka, abafa o caso, que é tipo... onde eu moro aí no Brasil, Regente Feijó. Ninguém nunca ouviu falar, Entendi. mas eu sempre lá também. Tá, então essa realidade que tu estás dizendo, só para a gente aqui, como a gente está abrindo, né? E Japão, é Japão, né? Uhum. Mas é uma realidade muito próxima ali da tua região mesmo, desse interior, ou em outras áreas elas podem ter outras escolas que conseguem ter uma outra realidade. Não, até porque, como isso vai ficar para mais pessoas, né? Eles vão assistir, para não generalizar, talvez, o Japão como um todo,
Mas Uhum. se isso é real, se tu tem Não, é esse porque assim, conhecimento. as pessoas quando falam Japão e falam que é um país minúsculo, eles acham que é tipo, se eu andar 5 minutos eu já estou em outro estado, né? E não é. Não Ele é? não, não é. Claro que não A é. minha região, né, mesmo sendo assim, é, interior, aqui perto das cidades onde eu estou, tem uma grande concentração de estrangeiros. Então, temos várias escolas brasileiras, tá? É, aí dá até para escolher qual o melhor SADC, qual que você quer por seu filho. Isso não, sabe, tem profissionais aqui excelentes, né? Mas assim, aonde tem mais concentração de estrangeiros, que é Hamamatsu, que vocês sempre ouvem falar, né? Hamamatsu tem a concentração maior de brasileiros, né? Ali a gente tem Objetivo, a gente tem o Ângulo, sabe? Tem escolas ali que chegaram para, né? E outras escolas também que são muito boas aqui. A Miequém, que é um outro estado, também tem uma grande concentração. Então, assim, hoje em dia, né, você tem essa opção de colocar ou seu filho em escola japonesa ou seu filho em escola brasileira. O colégio que meu filho vai, né, é o que eu estou falando, a mulher é uma guerreirona, a Rosa é fora de série. O que ela conseguiu? Com aquela malemolência brasileira, ela conseguiu fazer o quê? Conseguiu professores japoneses para ensinar o japonês para as crianças. Então, assim, eles estudam durante a semana, tem dias que eles vão para a prefeitura, né, para uma sala do governo, e eles estudam com professores japoneses. O que acontece? Eles vão sendo preparados para fazerem o teste de proficiência que tem aqui dentro da língua japonesa. Né? A minha sobrinha, ela tem o nível 2, né? Só faltou o nível 1. Ela está estudando agora, ela foi para o Brasil e ela está estudando aí para poder fazer, porque aí é simultâneo, né, no mundo inteiro, o dia desse teste. E aí, com isso, o que acontece? As crianças, elas vão aprendendo o português, tem o inglês dentro da escola e tem o japonês fora. Mas ela leva, vocês não têm noção do que a mulher faz por essas crianças. Ela leva as crianças até lá, né? Deixa eles lá, eles estudam, eles aprendem. Então, a maioria das crianças, quando terminam o Fundamental 2, eles estão no mesmo nível de japonês do Fundamental 2 da escola japonesa. Aí eles optam, ou querem a escola, ou querem fazer o ensino médio na escola japonesa, ou eles fazem na escola brasileira. Dependendo do que eles quiserem, eles continuam. A minha sobrinha foi assim. Então, a hora que chegou na hora do ensino médio, ela foi para a escola japonesa. Aí, o que aconteceu? Ela se desiludiu, né, de ver aquela situação, voltou e terminou estudando no médio brasileiro, né, na escola brasileira. Então, é assim, tem algumas coisas, não estou dizendo que todas as escolas conseguem fazer isso, é o que eu estou falando, a mulher é fora de série, né? Mas tem escolas coreanas aqui, tem escolas inglesas, só que são extremamente caras, tá? Para você poder estudar numa escola internacional aqui não é para qualquer um, não. A gente não consegue, né? E a gente tenta fazer o melhor que a gente pode para dar essa opção para as crianças, que mesmo tendo estudado em um colégio brasileiro, elas possam ganhar o mundo, sabe? Não ter essa ideia de que vão entrar dentro de uma fábrica, porque, infelizmente, qual é a realidade, tanto na escola japonesa quanto na brasileira, é que quando eles pegam os 15 anos, que eles já podem começar a trabalhar, quando eles pegam o primeiro pagamento, errar! Depois já era, eles não querem mais nem saber, sabe? Então, o que a gente tenta mostrar para eles, né, é ampliar essa visão para eles. Falar, olha, vai estudar, vai viajar, vai ganhar o mundo. Não se limita a ficar dentro de uma fábrica. Gente, tem dias que eu já cheguei a trabalhar 16 horas, sabe? 15 horas, 14 horas de trabalho seguidas, né? E você não vê o dia passar, você entra de manhã, você sai já quase meia-noite.
Aí você chega em casa destruído, toma um banho, às vezes nem janta e vai dormir, porque no outro dia você tem que levantar, né? E então, isso não é vida. Você passa 10, 20 anos, você se ilude com um padrão de vida aqui dentro, né? Que é onde você tem tudo, principalmente segurança, né? Porque não adianta você conseguir comprar as coisas e não conseguir mantê-las para si, né? Então, a segurança aqui é muito boa. Então, tudo que você tem, você usufrui assim, na sua totalidade. Só que o que acontece?